O que é escuridão? Reflete nisso aqui para você ver junto comigo. O que é escuridão? Se você pegar e botar no Google aí para você ver a tradução, vai estar escrito assim, ó, significado de escuridão. Característica ou particularidade do que é escuro, ou seja, qualidade daquilo ou do que não possui luz. Então, a escuridão, na verdade, é o quê? É uma ausência de claridade. A escuridão não existe. O que existe é falta de luz. Se você pega e num local completamente escuro e liga uma vela, ali uma pequena luz já começa a clarear aquele ambiente. E quanto maior é a luz, menos escuridão você tem naquele local. Se você procurar no dicionário o que é frio, a tradução lá está escrito lá. É uma sensação produzida pela perda de calor do corpo causado pela baixa temperatura no meio externo para com o interno de um ser vivo. Ou seja, na verdade o frio não existe. O que existe é uma falta de calor. Não tem calor suficiente, você fica com frio, certo? Agora, a pergunta é, o que é uma doença? A doença é a ausência de saúde. Bingo! Exatamente. Quando você começa a entender esse conceito, na verdade a doença ela não existe. O que existe é uma manifestação de algum sintoma, de algum problema, porque eu não estou com saúde suficiente, certo? Então, se você colocar no dicionário o que significa doença, está escrito lá, alteração biológica do estado de saúde de um ser. Ou seja, o estado de saúde ele foi reduzindo e uma doença foi manifestada. Então, agora, por que ficamos doentes? Pela rotina que nós temos, né? Então, tipo assim, a rotina que cada um tem pode trazer mais saúde ou menos saúde. Boa, excelente, muito bom, tá isso aí. Olha só, por quê? Perdemos saúde ao longo da vida. Ou seja, de acordo com o que você faz no seu dia a dia, no seu estilo de vida, pode fazer você ir perdendo saúde, certo? Então vamos lá. Segundo um médico chamado Dr. Ronald Zancan, ele fala que a doença não existe, o que existe é, na verdade, uma ausência de saúde. Então, quando você vai conquistando mais saúde, esses sintomas das doenças vão simplesmente desaparecendo. E agora, o que é saúde, Leandro? Saúde? Isso. Saúde é a ausência de doença. Bom. Tô brincando. Não, eu só fiz a questão inversa, né? Mas a saúde é um bem-estar, né? Tipo assim, você tá bem com você, você tá bem com o seu corpo, você não ter nenhum patógeno aí te atrapalhando, nenhuma dor, nenhuma... Perfeito, perfeito, excelente, Leandro. Olha só, a definição antiga de saúde era essa. A pessoa não tem doença, ela tem saúde. Só que hoje, a Organização Mundial de Saúde fala que saúde é um completo bem-estar físico, emocional, mental, cultural, social, ambiental e espiritual. Ou seja, em 7 dimensões diferentes, você tem esse completo bem-estar. Então, quando você consegue ter tudo isso, você é uma pessoa 100% saudável, certo? Vamos lá. Agora a pergunta é, você acredita que uma pessoa com 100% de saúde, ela vai ter excesso de peso, problema cardíaco, indisposição a acordar, dores no corpo, insônia, sonolência, fadiga, resfriado, estresse, pressão alta, ansiedade, depressão, dor no ciático, epilepsia, enfim, qualquer coisa. Então, uma pessoa que tem 100% de saúde vai apresentar algum tipo de sintoma ou doença? Acho que não. Não, peraí. Alguém que está com 100% de saúde? Exato. Pode apresentar? Não, acho que pode. Igual no meu caso, tipo assim, eu tive com 15 anos, eu estava num crescimento fisiológico, tranquilo, e veio a epilepsia, mas a epilepsia é uma questão neural, pode ser congênita, como pode não ser, não tem, sabe, uma explicação. Não sei se eu estava com ausência de saúde quando eu tive ela, entendeu? Você nasceu com epilepsia? Não. Então não é congênito. Congênito é quando você nasce com aquilo. Se você Não. desenvolveu ao longo da vida, ou seja... Mas a manifestação de algumas doenças, ela pode ocorrer durante a vida, não necessariamente no momento do nascimento. Certo. Geralmente, uma doença congênita, ela é classificada quando você nasce com ela. Você já nasceu, já tem esse problema. Isso é uma doença congênita.
Quando você não nasceu com problema, você estava bem, super bem, e aí ela apareceu. Aí eles denominam isso como uma doença crônica degenerativa que foi desenvolvendo ao longo da vida, entendeu? Então, quando aparece ao longo da vida, de alguma maneira, algo que eu fiz ou eu deixei de fazer, fez aquilo se manifestar. No final da minha apresentação, você me lembra que eu vou te mostrar um estudo profundo que eu fiz sobre genética e epigenética, que aí vai clarear mais para vocês aí. Então, só para não perder o raciocínio aqui, no final você me lembra, só, Thiago, me lembra de falar da genética e da epigenética. Eu estudei muito sobre isso e aí eu vou te mostrar uma apresentação que eu tenho no final aqui para poder clarear mais na sua mente, ok? Mas de antemão já te falo que você não precisa ser refém dessa genética que você possa ter herdado em relação à epilepsia de alguma maneira, certo? Bom, agora a pergunta é, por que fazer tratamento de sintomas e doenças não resolvem? Porque se resolvesse, você já tinha parado o tratamento. Você está fazendo desde os 15 anos e não resolveu o problema ainda. Você vai depender desse remédio para não ter epilepsia pro resto da sua vida. Se você parar, vai voltar a ter, entendeu? Sim. Agora, por que fazer tratamento, sintoma e doença literalmente não resolve? Você tem ideia? Porque se não resolve o problema? Não, eu falo assim, não resolve o problema no cerne da questão, entendeu? Exatamente! Você tá muito inteligente, Leandro. Tô gostando de ver essa resposta, velho. Muito bom, velho. Isso aí, tá concentrado. Muito bom, tá sendo um excelente aluno. Então, olha só, porque tá sendo tratado o sintoma, tá sendo tratada a doença, não tá sendo tratada a causa. Certo? Certo. Então, vamos lá. Como é que você resolve um vazamento aí na sua casa? Você tá na cozinha agora, não tá? Ou se estivesse na cozinha ou na sala. Tem um vazamento aí no teto. Agora eu tô na cozinha. Beleza. Aí rachou um cano lá. Tá vazando água. Como é que você resolve um vazamento desse? Você resolve ele botando balde e tampando para poder juntar água? Assim que você resolve o vazamento? Não, eu fecho o registro. Mas assim, você vai poder deixar fechado pro resto da vida, porque você vai precisar de usar água, você tem que consertar lá. Sim, mas eu vou ter que... eu vou fechar o registro. Você vai fazer isso, vai cortar o sintoma, fechar o registro. Mas ele vai ter que chamar um pedreiro, um encanador, um pintor, para poder consertar tudo aquilo ali, entendeu? Isso é você resolver a causa. Agora, quando você trata o sintoma, qual que é a causa do problema? Vazamento. Qual que é o sintoma? O chão está ficando molhado, está molhando o sofá, a cozinha, está ficando na zona ali. Esse é o sintoma. Só que não adianta eu tratar o sintoma passando pano, botando balde. Isso é tratar sintoma, entendeu? Resolver a causa, dá mais trabalho resolver a causa? Dá. Mas se você resolver uma vez só, não vai te dar mais problema. Então, a medicina, ela vem focado em tratar doença, em tratar sintoma. Ou seja, está tentando remediar o negócio. E aí, não resolve a causa. Eu tenho que identificar qual que é a causa do problema e resolver ela. Se eu não tratar a causa, eu vou ficar com esse problema pro resto da vida. Eu vou ter que ficar trocando de balde e sem contar os efeitos colaterais que o tratamento de sintoma de doença podem causar a longo prazo, certo? Certo. E aí, o que pode acontecer? Começou só colocando um balde, vai chegar uma hora e pode inundar sua casa, entendeu? E você está tentando adaptar, levantando a televisão, levantando a cadeira, para tentar viver nessa casa toda molhada. Você está me entendendo? Então, começa ali só molhando o chão e o negócio vai só piorando, entendeu? Então, se você não faz nada, a tendência é que o negócio vai só piorando até chegar uma hora que inundar a casa toda e, entre aspas, você morre, entendeu? É isso que acontece. Agora, você tem uma ideia do porquê que a saúde deveria ser uma prioridade na sua vida? Porque a saúde é o motor, né, da nossa vida. Você tem saúde. Segundo Sócrates, 400 anos antes de Cristo, já falava o seguinte: saúde não é tudo, mas tudo é nada se você não tiver saúde. Você pode ter o melhor trabalho, ganhando aí 100 mil reais por mês, melhor relacionamento, você pode ter conseguido adotar os filhos que você gostaria, você pode estar morando na melhor casa de Florianópolis, você pode estar viajando o mundo, pode ter tudo que você quiser.
Mas se você perdeu a saúde, caiu na cama, meu irmão, nada disso faz sentido enquanto você não recuperar a sua saúde, entendeu? Então, ela não é tudo, mas qualquer coisa que você tiver sem ela não vai fazer mais sentido para você enquanto você não estiver bem com você mesmo, certo? Então, pensando justamente disso, a base de tudo deveria ser a nossa saúde. Quando você aumentar ela, aí sim eu posso pensar em qualquer outra coisa. Agora a pergunta é, o que você precisa fazer para manifestar somente saúde no seu corpo? Eu preciso melhorar a minha rotina. Perfeito, é isso aí, meus parabéns, tá indo certinho. O raciocínio tá top. Vou usar uma metáfora aqui. Imagina numa floresta amazônica, com toda a sua biodiversidade, com tamanduá, com passarinho, lobo-guará, arara. Imagina que esses animais sejam simbolizados, metaforicamente, como saúde, certo? E aí eles estão vivendo lá na floresta. Agora, o que aconteceria, Leandro, se você fosse lá e desmatasse todo aquele ambiente? Você não precisaria de convidar esses animais para ir embora. Eles não pertencem ao deserto. Eles não pertencem a essa área aberta. Eles vão mudar para o local onde tem floresta. Então, o que acontece é o seguinte, enquanto a sua ecologia continuar sendo desértica, você nunca vai conseguir ter saúde. Quando você muda a ecologia, você começa a reflorestar esse ambiente, não precisa nem convidar. Os animais pertencem à floresta, eles vão voltar a estar naquele local novamente, entendeu? Então, o nosso foco não é tratar a doença que está sendo manifestada, ou seja, não tem animais ali. Não adianta você pegar os animais e colocar numa jaula nesse local, eles vão morrer, porque eles não vivem nesse local. Eles vivem em floresta. Então, o que a gente tem que fazer é reflorestar. Florestou uma vez, acabou. Nunca mais a saúde vai embora, entendeu? Show. Agora, quais são os principais ingredientes para você ter saúde? Contando mais outra metáfora. Imagina que você vai comer um bolo de cenoura. E para você fazer um bolo de cenoura, você não faz um bolo de cenoura usando só como ingrediente a cenoura. Só cenoura não faz bolo de cenoura. Você vai precisar de outros ingredientes. No caso, além da cenoura, vai precisar de ovos, de farinha, de óleo, de açúcar, fermento. Isso é o mínimo para você fazer um bolo. Se você quiser usar cobertura, vai precisar ali também de chocolate, outros ingredientes para poder fazer. Então, além de você usar esses ingredientes, vai depender da quantidade de cada um, da maneira de preparo, para você poder fazer o bolo e ficar perfeito, entendeu? Então, para você fazer um bolo de cenoura, existem os ingredientes adequados e a maneira como você vai conduzir cada um deles, certo? O bolo da saúde, ele representa, no mínimo, 12 recursos que está relacionado ao treino de força, um treino intervalado, um treino de resistência, respiração consciente, mente atenta, meditação, sono restaurador, alimentação saudável, jejum intermitente, suplementação, contato com a natureza e evitar substâncias químicas. Para cada um desse tema, eu daria uma aula para você, entendeu? Então, esses são os ingredientes para você conquistar 100% de saúde, certo? Então, gradativamente, a gente, passo a passo, eu vou te ensinando um processo para cada um deles. Só que um detalhe que você tem que lembrar, Leandro, é o seguinte, que a gente tem que mudar, mas começar devagar, porque a direção é muito, mas muito mais importante que a velocidade. Não adianta nada você, de hoje para amanhã, querer fazer tudo que eu te falei aqui agora, dos ingredientes, e fazer isso uma semana, surtar completamente, semana que vem voltar ao que você está fazendo antes, entendeu? Olha só, o Thiago, versão 2020, se pudesse voltar, fazer um teletransporte no tempo e voltasse lá para o Thiago, versão 2012, quando deu start aqui na minha mente, há 8 anos atrás, que eu comecei a fazer essa mudança, e falasse assim, ó, ô Thiago, você vai ter que fazer isso aqui, 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 aquilo outro. Você tá louco, eu vou fazer como? Nunca, não é possível não. Você tá doido, não dou conta não. Agora, como esse processo não foi da noite para o dia, e sim um processo gradativo, foi bem natural, entendeu? Então, qual que é a meta, Leandro? A meta é esse aqui, ó, é 1% melhor a cada dia. Esse é um livro fantástico que, se você não leu, seria interessante você ler. Como pequenas e simples ações levam a grandes resultados. Então, qual que é a ideia? É que você melhore 1% todo dia, em um ano você vai estar 365% melhor. Ou seja, Leandro, o dia tem 1.440 minutos. O objetivo é que você comece a dedicar 1% por dia, ou seja, 15 minutos por dia, até aquilo se transformar em natural. Nós transformar em natural, putz, eu vou dedicar mais 15 minutos para outra coisa, e para outra coisa. Passo a passo, porque você não vai fazer, não é
um programa de 1 mês, 2 meses. Você vai fazer uma reeducação dos seus hábitos pro resto da sua vida. Porque se você fizer durante 1 mês, você ter resultado, voltou a fazer o que você fazia antes, vai piorar tudo de novo. Então, é mudando a consciência passo a passo, devagarinho, conquistando 1% por dia, e aí, aos poucos, você consegue ter uma transformação enorme na sua vida. Ok? Ok. Bom, agora a pergunta é, como que você gostaria de envelhecer, Leandro? Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é o nosso avô. Eu e você não tivemos a felicidade de conhecer José de Paula. Faleceu com 42 anos com um problema cardíaco. Esse aqui foi a minha avó, que faleceu, mãe da minha mãe, 74 anos de enfisema pulmonar. Esse aqui foi meu avô materno, que faleceu aos 82 anos de Alzheimer. Foi só debilitando cada vez mais. E esse aqui é a nossa avó. Faleceu aos 83 anos, obesa, hipertensa, diabética, tinha artrite, artrose, osteoporose, depressão, distúrbio bipolar, tomava 23 comprimidos por dia, andava de cadeira de roda, usava fralda e morreu na UTI com balão de oxigênio. Então, se você lembrar da nossa avó, como que ela foi piorando nos últimos anos? Hoje a medicina, ela possibilitou aumentar a nossa expectativa de vida, mas não necessariamente a nossa qualidade. Entendeu? Por quê? Porque estava só oferecendo medicamento, só oferecendo cirurgia, tratamento e não mudando a causa do problema, que é o estilo de vida, como que a pessoa está vivendo. Se não mudar isso, nada vai mudar. Nosso corpo ele foi preparado para isso aqui. Ó. Essa é a curva biológica de um envelhecimento de um ser humano comum. Você nasce, o corpo foi projetado para desenvolver. Se você não fizer esforço, ele está melhorando. Não faz esforço nenhum, ele já melhora. Você vai crescendo, se desenvolvendo, até por volta dos 20 anos. Dos 20 aos 30, se você cuidar um pouco mais, ele deve dar uma melhoradinha. Então você vai chegar no seu ápice com 30 anos de idade. Depois dos 30, meu irmão, você começa a piorar. Piorar, piorar, piorar. E o ser humano morre, em média, com 80 anos. Se você pegar a média da população mundial, vai dar isso. Alguns países um pouco mais, alguns países um pouco menos, certo? Então imagina só, se você teve um estilo de vida saudável ao longo da sua vida, com 30 anos de idade, você está top, 100% de saúde. A partir disso, você é obrigado a sair dessa cobertura, que seria, tá no top lá com 100%, lá na altura de um prédio de 100 andares, e você começa a descer uma escada rolante. Então imagina só, com 30 anos de idade, você está lá no topo do prédio, você é obrigado a sair de lá e começa a descer uma escada rolante. Você subiu de elevador, foi bem rápido, dos 20 aos 30, do 0 aos 30. De lá, você começa a descer uma escada rolante. E não tem como essa escada rolante parar. Não para, porque você está cronologicamente envelhecendo dia a dia, mês a mês, ano a ano. Você ficar parado nessa escada rolante, com 30 anos que você entrou lá, ela te entregaria no térreo, que desceu 100 andares, que era o dia da sua morte, com quantos anos de idade? Hoje? Ixi, é com 70, eu acho. A tendência natural que o nosso corpo foi projetado é para chegar lá com 120. O nosso corpo foi projetado. Por quê, Thiago? Porque o máximo que um ser humano viveu até hoje foi 122 anos que uma francesa viveu. E algumas pessoas chegaram próximas. Só que se você for analisar, a grande maioria não chega nem aos 100. Entendeu? Está vivendo muito menos. Entendeu? Agora, por quê? Porque ela simplesmente, Leandro, não está parada na escada. Ela está descendo, a escada já está descendo, e ela, em vez de ficar paradinha, não. Ela está desesperada para chegar lá embaixo. Então ela sai andando, e alguns correndo, outros até dando tiro em altíssima velocidade para chegar mais rápido. O que eu estou querendo dizer com essa metáfora? Tem coisas que você faz, Leandro, faz você ficar parado. Tem coisa que você faz, que você pode descer. E dependendo do que você fizer, você pode, se você fizer esforço, você pode até subir um pouquinho a escada rolante. Certo? De exemplos. Se você fizer atividade física, você fica parado. Se você for sedentário, está descendo em altíssima velocidade. Agora, se você fizer exercícios físicos, ativando um mecanismo hermético, você pode até subir a escada rolante. Se você tem uma excelente alimentação, você está parado. Se você tiver uma alimentação lotada de produtos industrializados, com muito carboidrato, muito açúcar, enfim, comendo tudo errado, está descendo em altíssima velocidade. Se você tem uma ótima noite de sono, igual você tem, meus parabéns, você está parado. Mas se você estiver dormindo mal em quantidade e qualidade, meu irmão, estava acelerado lá embaixo. Se você é uma pessoa feliz, alegre, otimista, de bem com a vida, você está parado. Se você estiver ansioso, estressado, deprimido, impaciente, nervoso, está descendo em altíssima velocidade, está produzindo um monte de neurotransmissor, de cortisol, que está acelerando sua descida. Se você é uma pessoa que vive só dentro, vive em contato com a natureza,
Você toma luz do sol, você pisa na terra, na areia, na grama, você vai na praia, respira um ar puro, tá parado. Se você viver só dentro de 4 paredes, tá descendo. Enfim, Leandro, tudo que você faz ou deixa de fazer no seu dia a dia pode acelerar esse processo de SIDA, pode você ficar parado, ou dependendo do que você fizer, que eu oriento as pessoas, pode subir um pouquinho. Você pode até reverter o processo. Agora, dá uma olhada aqui. A diferença entre a idade cronológica, que é marcada na certidão de nascimento, e a idade biológica, que é a velocidade que o nosso corpo vai envelhecendo. Duas pessoas, a mesma idade, que envelheceram completamente diferente, entendeu? Por quê? Porque uma cuidou mais que a outra, entendeu? Então, dependendo do que você fizer, você pode acelerar a sua idade biológica. Dá uma olhada aqui. Bob, com 67 anos, um americano, ele envelheceu e ainda aumentou o nível de massa muscular dele. Melhorou mais ainda a saúde dele. Olha a Ernestina, com 80 anos, é conhecida como a fisiculturista mais velha do mundo. Tem nem comparação com as outras pessoas com 80 anos, entendeu? Então, assim, a maneira como o nosso corpo envelhece depende muito do que a gente faz e deixa de fazer. Dá uma olhada aqui, esse outro homem com 80 anos de idade, nessa foto preto e branco, ele estava com 30 anos e 50 anos depois, ele teve 50 anos consecutivos ganhando títulos e conseguiu manter o nível de saúde e de massa muscular dele. Agora, dá uma olhada nessa aqui, meu irmão, uma alemã chamada Joanna Quantz, 92 anos. 92 anos. É a ginasta mais velha do mundo. Eu não consigo fazer isso com 35 anos. Olha o nível de força e de vitalidade que essa mulher tem. Então é lógico que ela cuidou muito. Existe um preço a ser pago para chegar nisso, entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente não está fadado a ter o mesmo destino que os nossos avós tiveram, entendeu? Só que é lógico, se você ficar parado, a tendência é piorar. Se você começa a agir, você começa a ter resultados diferentes. Olha só, a minha experiência pessoal. Quando eu tinha 17 anos, eu era muito magro, sempre tive tendência de ser magro, não ganhava peso de jeito nenhum. Estava completamente insatisfeito com o meu peso. Quando eu estava com 17 anos, eu entrei na academia pela primeira vez, comecei a treinar. Quando eu cheguei aos meus 22 anos, eu estava pesando 83 quilos. Eu tinha ganhado 23 quilos de massa muscular. Estava completamente satisfeito com o meu corpo. Só que eu tinha... o exercício era muito presente na minha vida. Só que tinha muita coisa que eu fazia de errado. Eu dormia muito mal. Eu tinha muito estresse, a minha alimentação era muito ruim, eu tinha um monte de outros hábitos inadequados. Com 22 anos ainda não estava sendo manifestado. Quando eu cheguei com 27 anos, eu estava pesando 94 quilos. E eu tinha apresentado vários sintomas. Não era nem uma doença grave, mas já tinha começado a apresentar alguns sintomas. Eu vivia com a minha garganta inflamada e eu achava, porque eu dava aula demais na academia, debaixo do ar-condicionado, eu vivia com dor de barriga, com diarreia, com gases frequentes, eu vivia com dor no joelho, eu corria nessa época para maratona. Não sei se você lembra dessa foto, você está aqui do meu lado. Eu tava aqui assim, ó. Hã? Eu tava do seu lado nessa foto aí. Pois é. Pois é, você é lá na Vovó Lola. E aí o que acontece? Eu vivia com dor no meu joelho porque eu achava que era pela corrida que eu fazia, que eu dava a volta na Lagoa da Pampolha todo final de semana, entendeu? Eu achava que era o exercício que estava me causando aquele problema, mas eu não tinha noção que o meu estilo de vida não estava me dando a manutenção adequada para suportar aquele exercício. Da mesma maneira que se você tentar correr do jeito que você está hoje, sem estar com o corpo preparado, você vai dar um monte de problema. É a mesma coisa, se você sair daí agora, no seu carro, para poder vir lá para Patrocínio, se o carro não tiver com a manutenção em dia, ele vai estragar no meio do caminho. Você vai culpar a viagem de ter estragado o carro? Ou seja, não é o exercício que estraga o corpo, é assim o corpo que não está preparado para fazer exercício ainda, entendeu? Então, se eu pegar você e começar a dar treino para você intenso, como você começou fazendo pilates, que não é tão intenso, mas começou a forçar mais do que o seu corpo era capaz de suportar, vai começar a dar um monte de problema e vai piorar, sentir mais dor, entendeu? Mesma coisa no nosso corpo. Eu vivia com micose nos pés, vivia resfriado, pigarro, herpes, irritado. Eu não tinha noção que a minha irritabilidade estava relacionada ao meu intestino, não estava funcionando bem. Eu era muito estressado, principalmente no trânsito. Eu brigava, xingava com as pessoas. E aí, quando eu corrigi, e eu mudei, não foi uma dieta, foi uma mudança no meu estilo de vida. Quando eu comecei a mudar o meu estilo de vida e corrigir isso, cheguei hoje aos 35 anos pesando 78 quilos, foram 16 quilos a menos. Não só... o que mais me impactou que não foi só o peso que foi embora. Todos aqueles sintomas, Leandro, tem 8 anos que aqueles sintomas simplesmente desapareceram, entendeu? Eu mudei a ecologia do meu corpo.
Então, como eu reflorestei meu corpo novamente, todos os animais da saúde vieram para o meu corpo e não voltaram mais, entendeu? A prioridade está relacionada ao tempo que eu dedico àquilo, a determinada coisa que eu faço, entendeu? Então, hoje, o maior tempo que eu dedico como prioridade na minha vida é saúde, entendeu? Aí depois eu vou colocando as outras coisas, entendeu? Se é Thiago, que eu vivo isso, né? Não adianta nada eu pregar uma coisa para você, sendo que eu estou fazendo tudo errado, entendeu? Então, assim, hoje eu invisto muito meu tempo em cuidar e melhorar a minha saúde e manter meu nível de saúde agora, porque eu sou o maior meu exemplo. Se eu não conseguir fazer isso comigo, como é que eu vou ensinar outras pessoas, entendeu? Mas olha só, por que a saúde deveria ser prioridade? Já te mostrei, né? Saúde na tuba, tudo é sem saúde. Mas dá uma olhada nisso aqui agora. Na grande maioria das vezes, Leandro, as pessoas acabam tendo que perder a saúde para só depois valorizar ela, dar uma atenção especial. Eu tive a grande felicidade de me despertar antes que eu não tivesse perdido. Porque é raridade você encontrar pessoas na minha faixa etária que dedicam o tanto que eu dedico em relação à saúde. Você pegar meu irmão, tá todo lascado, entendeu? Meu irmão tá todo lascado. Então, você vai ver pessoas que estão cuidando da saúde depois que passa de 50, 60, depois que já perdeu muito. Aí o cara já começa a focar um pouco mais, entendeu? Dá uma olhada nisso aqui. Não sei se você já leu sobre a história de vida de Steve Jobs, viu a biografia dele, ou filme, alguma coisa do tipo. Eu tive Oi? Você me comentou naquele dia no áudio lá, que você estava no tênis, você lembra? Exatamente. Então, olha só, ele faleceu com 56 anos de câncer de pâncreas. Então, mesmo ele tendo todo o dinheiro do mundo, sendo bilionário, nada foi capaz de reverter esse processo. E aí, o que me chamou a atenção é que na biografia dele, ele escreveu uma carta. Dá uma olhada nessa carta. Cheguei ao topo do sucesso nos negócios. Aos olhos dos outros, minha vida tem sido símbolo de sucesso. No entanto, além de trabalho, tenho pouca alegria. Nesse momento, estou na cama de um hospital, lembrando de toda a minha vida e percebo que todos os elogios e riquezas dos quais estava tão orgulhoso tornaram-se insignificantes na iminência da minha morte. Sabe qual que é a cama mais cara do mundo? É a de um hospital. Se você tem dinheiro, você pode pagar alguém para dirigir seu carro. Só que você não pode pagar ninguém para sofrer sua doença. Os bens materiais perdidos podem ser reencontrados. A única coisa que você não reencontra depois de perder é a sua saúde e a sua vida. Só que na hora que ele chegou a essa conclusão, eu não adiantava mais. Ele foi embora. Estava no melhor hospital do mundo, com os melhores médicos, as melhores drogas, nada adiantava, entendeu? Então, se você for ler a biografia dele, você vai ver que ele estava 100% comprometido com o trabalho, né? À toa que a Apple chegou onde chegou, entendeu? Porque ele deu mais de 1000% para poder bombar com a empresa dele, entendeu? Só que muitas vezes ele varava a noite sem dormir, fast food, refrigerante, estressado pra caralho, era sedentário, não fazia nada. Era só o trabalho, 24 horas por dia só fazendo aquilo, entendeu? Por conta disso, ele teve um resultado extraordinário no trabalho, mas a saúde dele foi pro saco, entendeu? Então, é só interessante a gente rever isso justamente para... Tem duas maneiras de a gente aprender. Você pode aprender por experiência própria, a vida dele custou o aprendizado dele, ou você pode aprender com a experiência dos outros, entendeu? Ou seja, quando eu vi essa experiência dele, eu falei, jamais quero passar porque esse cara passou, entendeu? Então eu já vou cuidar agora para nunca acontecer isso que aconteceu com ele, entendeu? E o que aconteceu com os nossos avós também, entendeu? Então, claro. Tem esse livro aqui, que é um livro do Stephen Covey, que se você não leu, eu recomendo você dar uma olhada depois. Mais de 2 milhões de livros vendidos no mundo inteiro aí. Primeiro, o mais importante, como gerenciar o seu tempo e pôr em foco as suas prioridades para obter resultados altamente eficazes. Não sei se você conhece esse modelo mental, mas quando eu conheci ele, eu comecei a olhar com outros olhos. Ele fala o seguinte, tem coisas que são urgentes e importantes, e são chamadas crises. Por exemplo, você está aqui conversando comigo, você deu uma diarreia, meu irmão, esquece. Acaba aqui e vai correr pro banheiro. É urgente e é importante, não dá para deixar para depois, entendeu? Se você estiver passando mal aí de noite, vai ter que correr para o hospital, enfim. Tudo que é uma crise
que é uma demanda, é um problema imediato, não dá para deixar depois, tem que resolver agora. É urgente e importante. Só que tem coisas que é urgente, mas não é importante. Por exemplo, você está aqui numa consulta comigo e seu telefone pode tocar aí e às vezes é um amigo seu querendo bater papo, entendeu? Tá só interrompendo. É urgente, mas não é importante. Você pode fazer isso depois, entendeu? Só que tem coisas que não são urgentes, mas não são importantes. Por exemplo, quando você fica ali passando o tempo nas redes sociais, vendo a televisão, um Netflix, por exemplo, é uma distração, é um lazer ali, mas você está distraindo. Não é nem urgente nem importante. Você pode fazer, nem precisava de fazer aquilo, entendeu? Mas só que tem coisas, Leandro, que são muito importantes, só que não é urgente. Você pode deixar para depois. Todas as metas e planejamentos você pode deixar para fazer depois, entendeu? E aí o que acontece? O cuidado com a alimentação, seu desenvolvimento pessoal, seu relacionamento com a Juliana, a atividade física, a mudança do seu estilo de vida, de modo geral, são coisas urgentes. Desculpa, são coisas mega importantes, mas não é urgente. Posso fazer semana que vem, mês que vem, ano que vem, entendeu? Só que o detalhe, a chave de ouro que caiu a ficha para mim foi o seguinte: tudo aquilo que não é urgente, mas é importante, se não for cuidado, uma hora vai virar urgente. Entendeu? Então, por exemplo, se você não cuidar do seu relacionamento, não dá tempo de qualidade para a Juliana, não conversar com ela, não cuidar do relacionamento, uma hora vai surtar e vai querer separar, entendeu? Vai virar um problema para você, entendeu? Se você não fizer atividade física, não mudar a sua alimentação, não melhorar seu estilo de vida de modo geral, não é urgente agora. Está começando a querer gerar uma urgência, porque está gerando dor, está gerando alguns problemas. Mas se não fizer isso, vai chegar uma hora que vai virar urgente, entendeu? E aí, tem uma frase que eu aprendi com o Lai Ribeiro que fala o seguinte: a saúde, ela vai a cavalo, mas ela volta a pé. O que significa isso? Para você perder a saúde é muito fácil. Puf, instantinho vai embora. Mas para você recuperar, meu irmão, dá um trabalho, entendeu? Então, eu quero que você reflita muito sobre isso, tudo isso que eu te falei agora, para você tentar se organizar o mais possível, para tentar corrigir o seu estilo de vida, para que não chegue a se transformar em algo urgente, coisa que às vezes pode ser que você não consiga reverter. Beleza? Como a gente teve um histórico, nosso avô, com problema cardíaco, o meu pai, ele botou na cabeça que ele ia morrer com 42 anos de idade. Uhum. A idade do nosso avô. E desde que eu me entendo por gente, e eu escuto meu pai: meu filho, brinca com seu pai vai morrer com 42 anos, não sei o quê. Então, meu pai falou isso para mim quando eu era criança muitas vezes, entendeu? E meu pai se planejou para morrer com 42 anos. Quando meu pai inteirou 42 anos, no dia do aniversário dele, nem conseguiu dormir, não conseguiu. Ele achou que ele estava infartando, deu taquicardia, a mãe teve que correr com ele para o hospital. E um ano de 42, meu pai sofreu pra caramba. Com problema de coluna, com diabetes, com pressão alta, um monte de problema. E ele passou o ano inteiro achando que estava morrendo. Todo dia ele achava que ia morrer. E aí, só que no dia que meu pai inteirou 43 anos e não morreu, aí todos aqueles problemas simplesmente foram embora. Olha o poder da cabeça sobre o nosso corpo. Entendeu? E aí, meu pai não morreu. E aí, só que ele me traumatizou. De tanto ele falar comigo, eu ficava assim: tá, meu pai não morreu aos 42, mas sabe que meu pai vai morrer aos 45? Sabe que vai morrer aos 50? Eu ficava morrendo de medo de perder meu pai. E aí piorou quando eu estava por volta dos 22, 23 anos, quando eu comecei a me perguntar: putz, será que eu vou ter infarto? Aí eu comecei a surtar, Leandro. Eu falei: gente, eu vou ter algum problema no coração. E aí eu fui nos médicos, fiz bateria de exame, fiz ultrassom no coração, fiz tudo, mas não achou nada, entendeu? Mas aí eu morrendo de medo de ter alguma coisa. Então eu comecei a estudar pra caralho, para me entender como é que funcionava a questão da genética. Até que ponto o gene que eu herdei do meu avô, do problema cardíaco, do Alzheimer do meu outro avô, enfim, todos os problemas que a gente herda dos nossos pais, influenciam a nossa vida. E aí, eu sempre me questionei se nós somos reféns do nosso histórico genético. De tanto estudar, cara, eu me deparei com esse livro: A Epigenética aplicada à saúde e à doença. Princípios fundamentais baseados em evidências atuais. Quando eu li esse livro, meu irmão, putz, foi um divisor de água na minha vida. Para esse livro ser escrito, foi de 1990 a 2003. Foram 13 anos de estudo no projeto Genoma Humano, onde eles queriam decifrar o código genético. Tinha mais de 5 mil cientistas envolvidos, 250 laboratórios no mundo inteiro e mais de 53 bilhões de dólares envolvidos para poder decifrar
o DNA do ser humano. Depois que esse estudo foi concluído, esse livro foi escrito. E, em resumo, quando esse livro foi publicado em 2003, foi conhecido como marco na medicina. Então, existe a medicina pré-genômica e a medicina pós-genômica. O que significa isso? Se antes dessa data eu perguntasse para qualquer médico, pesquisador, cientista, realmente atualizado sobre a genética, e perguntasse para ele, meu avô teve um problema cardíaco, eu vou ter problema cardíaco? A resposta dele seria, bom, Tiago, eu não sei te precisar exatamente quando, mas uma hora vai ter, porque a genética é determinante. Mais cedo ou mais tarde vai manifestar no seu corpo e não tem jeito. Só que depois dessa data, da medicina pré-genômica, a história mudou. E tudo mudou por conta de quando eles começaram a estudar, alguns cientistas começaram a avaliar uma colmeia de abelha. E eles começaram a perceber que todas eram irmãs gêmeas idênticas, tinham o mesmo genoma, tinham o mesmo DNA, só que a rainha vivia 62 vezes mais que a operária. Ela era maior, mais forte, muito mais desenvolvida e vivia mais. Isso encucara a cabeça deles. Mas como? Que se elas têm o mesmo DNA, têm o mesmo genoma, como que ela pode viver mais? Ser maior e mais forte? E aí eles começaram a observar elas, ver o que tinha de diferença. E a diferença que fazia total diferença no caso da rainha é que tinha algo que ela fazia que era diferente das operárias. No caso da rainha, o que ela fazia de diferente é que ela se alimentava só de geleia real e as operárias só se alimentavam de mel. Ou seja, a epigenética, que é o ambiente que ela está vivendo, era diferente das outras irmãs dela. No entanto, que quando ela estava para morrer, ela separava óvulos de futuras operárias, cuidava dela diferente dando geleia real, e elas viravam rainhas, entendeu? E quando eles perceberam isso, eles ficaram extremamente impactados. Putz, então a genética não é determinante. Ela influencia, mas ela não determina. O meio influencia muito mais. Olha aqui, duas irmãs gêmeas, idênticas, univitelinas, com o mesmo DNA, com o mesmo genoma. Uma pesando 55, outra pesando 127. Então, aquela história que a minha genética está me fazendo engordar, isso é balela. É o estilo de vida que está diferente. É lógico, Leandro, se você enfileirar 100 pessoas, cada um tem uma genética diferente. Se todo mundo tiver exatamente o mesmo estilo de vida, um vai engordar, o outro não. Mas aquele que não engordou, ele pode ter um problema cardíaco e infarto. O outro pode ter câncer, o outro pode ter Alzheimer, o outro pode ter câncer, o outro pode ter diabetes. Cada um vai manifestar um problema diferente. Mas a causa é uma só, meu irmão, o estilo de vida está errado. Eu estou sedentário, estou comendo mal, não estou dormindo direito, minha alimentação está muito ruim, eu estou fazendo algo de errado, entendeu? Quando você corrige o estilo de vida, corrige o ambiente, a epigenética ela consegue silenciar os genes. Olha aqui, duas irmãs gêmeas, idênticas, só que uma é fumante e a outra não é fumante. O simples fato dela mudar só o cigarro, eu não sei o resto do estilo de vida delas. Olha como é que a irmã dela envelheceu drasticamente. Por fora, sem contar por dentro, tá todo podre. Entendeu? Então, a de cá não deve ter um estilo de vida 100% saudável, porque dá pra ver que ela tá um pouco engordinha, entendeu? Mas só o cigarro, de uma fumar e outra não fumar, como que piorou o envelhecimento biológico dela. Então, o que a gente faz pode acelerar ou reduzir o nosso envelhecimento e como vai manifestar. Agora, imagina, Leandro, que dentro do seu código genético, você tem um monte de letras aleatórias que é individual. Somente o Leandro tem. Nenhum dos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra tem esse código genético. Lá dentro tem lá as doenças que você herdou dos seus avós, dos seus pais, e lá dentro tem a saúde para ser manifestada. O que foi um marco nesse estudo foi que lá dentro tem a doença e lá dentro tem a saúde. Está escrito. A doença qual que é? Dos seus pais, dos seus avós, não interessa o nome, entendeu? A questão é, para manifestar a doença, a probabilidade genética é de 10 a no máximo 15%. E para manifestar a saúde, a probabilidade genética é de 85 a 90% de chance. Ou seja, em outras palavras, Leandro, o nosso corpo ele foi muito mais projetado para ser saudável que para ser doente. A questão é que quando está manifestando sintoma e manifestando doença, é que eu estou fazendo muita coisa de errado, entendeu? Porque ele foi projetado para ser saudável e funcionar perfeitamente. E hoje, conhecendo tudo que eu conheço sobre estilo de vida, hoje está na cara. Quando eu vejo pessoas com sintomas, com problema, eu já sei de cara, está fazendo muita coisa errada.
E se eu for te contar, eu te falei lá dos 12 princípios, e eu for contar sobre cada um para você, eu dou uma aula de cada um daqueles para você, você ficar de cara o quanto que cada um daqueles impacta positivamente em relação a manifestar a saúde. Então, hoje, pela epigenética, Leandro, você pode completamente silenciar o gene da epilepsia no seu corpo. Um único ser humano conseguiu. Você também consegue, entendeu? Só se te fazer o que precisa ser feito. Só isso, entendeu? Se tiver disposto a pagar o preço, se você perguntar para mim, Thiago, você gostaria de ser milionário e ganhar na loteria? Lógico, só se eu tivesse alguma parafuso a menos aqui, se eu não tivesse um problema mental que eu não quisesse. Todo mundo gostaria de ganhar na loteria. Agora, se você mudasse a pergunta para mim, Leandro, e falasse assim, Thiago, você quer de verdade ganhar na loteria? Depois de refletir um pouquinho, Leandro, eu teria que falar o seguinte, bom, de verdade eu não tô querendo não, porque se eu quisesse eu tava lá jogando. Eu nunca joguei na loteria. Então qual que é a chance de eu ganhar? Nenhuma. Eu estaria estudando como fazer o melhor jogo, quais seriam os melhores números que saem. Enfim, eu estaria todo dia lá para correr. Ter a chance de ganhar, entendeu? Então existe uma diferença muito grande entre gostaria e entre querer de verdade. Se você quiser de verdade, Leandro, eu tenho aqui todas as ferramentas da minha mão aqui para te ajudar, passo a passo, devagarinho, no seu ritmo, para transformar, entendeu? Agora, se você só gostaria e não está disposto a fazer nada, eu não consigo fazer por você. Eu consigo te mostrar o caminho. Ó, esse é o caminho. Só você seguir. Já trilhei ele, funciona, meu irmão. Se você estiver disposto, meu irmão, dá para transformar a sua vida completamente. Cara, eu não vou tomar mais seu tempo, já ficamos aqui mais de 2 horas aqui conversando. E foi um prazer até agora aqui compartilhar conhecimento com você. Você não tem noção. Eu ficaria aqui até 10 horas falando, porque ficaria aqui até 10 horas falando, porque isso aqui para mim não é trabalho, isso aqui para mim é uma missão de vida, cara. Não tem noção quanto que meu coração se alegra em poder compartilhar conhecimento e ajudar as pessoas, entendeu? E quando eu vejo relatos das pessoas melhorando, cara, putz, quando eu tô no caminho certo, tô fazendo a coisa certa. Então, muito obrigado por você ter se aberto e me dado a preferência de me perguntar, me escolher, me dar a oportunidade de querer te ajudar. E mesmo que você não venha fazer nada comigo, se você conseguir pegar alguma coisinha que eu falei e já começar a mudar alguma coisa aí, melhorar alguma coisa do seu estilo de vida, eu já vou ficar feliz pra caramba. Então, eu queria te agradecer, né, desde então, toda a atenção que você me deu e ter passado tudo isso hoje. Combinado? Ó, tamo junto, meu irmão. Obrigadão, meu rei. Falou, meu irmão. Boa noite aí. Tudo de bom pra você, viu? Pra você também. Brigadão, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.